Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim responder a tag 10 perguntas literárias. Eu nunca gravei nenhuma tag aqui pro canal, essa vai ser a primeira e eu tentei pegar livros que eu li no último ano para preencher as perguntas. Acho que eu só peguei livro um pouco mais antigo em uma das perguntas, a maioria então eu li no último ano. Como o próprio nome da tag já diz, ela consiste em 10 perguntas sobre os livros que eu já li ou tenho aqui na minha estante. A primeira pergunta é: qual é a capa mais bonita da sua estante? E já logo a primeira pergunta começou me dando trabalho, eu tive uma dificuldade para escolher qual livro eu achava que era o mais bonito. Eu escolhi dois, vou roubar um pouquinho então. O primeiro é esse daqui, The Complete Sherlock Holmes. É uma edição importada, ela é toda trabalhada, não é só a capa, ela tem a lateral linda, as costas lindas. É um livro que ele chama muita atenção na minha estante. Toda vez que minha mãe vem aqui em casa, ela vê o livro na estante de longe e comenta sobre ele, então ele chama muita atenção. É um livro extremamente chamativo, é uma capa muito bonita, nem é das minhas favoritas, mas eu acho ela muito trabalhada e muito bonita. Então por isso eu escolhi Sherlock Holmes. Mas não tem como também ignorar, por exemplo, as edições importadas que eu tenho comprado de Star Wars, né? Que eu vou comprando conforme eu vou lendo. E essa daqui, Queen Sparrow, eu acho essa capa maravilhosa. Ela é toda linda também, as costas dela também é bonita. E quando você tira a capa dela, ela também é nesse roxo lindo e embaixo o relevo tem uma flor de lis. Então eu acho esse livro muito trabalhado, muito maravilhoso. Eu não sou de gostar de livros onde a capa ela é com pessoas, né? Como por exemplo, quando um livro vira filme e as edições seguintes passam a ser lançadas com a capa dos atores, com a foto dos atores, não gosto. Mas nesse caso aqui, na verdade, é o filme que deu origem ao livro, então eu não ligo. Inclusive, acho muito linda essas capas importadas que eles fazem. A segunda pergunta é: se você pudesse trazer um personagem para a vida real, qual seria? Eu vou te falar que a primeira coisa que eu pensei foi no universo Star Wars e trazer o Qui-Gon Jinn, porque ele é um personagem que eu adoro e é um personagem que na história, né, nesse universo, é um personagem extremamente sábio, então me deu vontade de escolher esse personagem pra trazer. Pensei no Tyrion também, da Guerra dos Tronos, porque é um personagem que eu acho muito engraçado, ele é inteligente, ele é esperto, abusado, divertidíssimo. Mas dando uma olhada melhor nos livros que eu li no último ano, eu lembrei de dois personagens, que eles só funcionam em par, que são o Aziraphale e o Crowley. Eles são dois personagens do livro Good Omens, Belas Maldições. O Aziraphale é um anjo e o Crowley é um demônio. E apesar de eu ter várias ressalvas com o livro, eu não gostei tanto do livro em si, esses dois personagens são maravilhosos. A interação deles é muito boa. O Aziraphale todo certinho e o Crowley tentando fazer ele fazer alguma coisa errada, ou só aprontando mesmo perto do amigo certinho, é tudo muito divertido. Um anjo e o demônio, amigos desde a época de Adão e Eva. Esses dois personagens, inclusive, me marcaram muito, porque tem uma série do livro, né, na Prime Video, com o mesmo nome do livro. Então a interação deles foi mais do que só o que eu li, foi o que eu vi também. E lembrando que o Neil Gaiman esteve envolvido na produção da série. Então acho que dá pra levar em consideração que o que tá ali é o mais fiel que poderia ser feito. E esses dois atores na série, eles se encaixam perfeitamente, ficou muito bom a interação deles. Mas mesmo se você deixar de lado isso e pensar só no livro mesmo, foi muito legal a interação dos dois. Foi o ponto alto do livro, porque, como eu falei, eu não gostei da história toda, mas esses dois personagens são maravilhosos e seriam dois personagens que eu gostaria de ficar assistindo discutir. A terceira pergunta é: se você pudesse entrevistar um autor, qual seria? Qual seria? Stephen King, com certeza. Ele é meu autor favorito, não tem jeito, e seria um autor que eu adoraria entrevistar ou sentar pra conversar, pra tentar entender como aquela cabeça dele funciona. Porque ele é uma máquina, ele escreve o tempo todo, ele tem um monte de livros, ele lançou livro ano passado, lançou livro esse ano, vai lançar mais um livro ano que vem, então ele não para, tá sempre imaginando coisa nova, sempre imaginando coisa pior, e eu queria ver o que acontece naquela cabeça dele, eu queria conseguir conversar para tentar entender. Então, se eu pudesse entrevistar um autor, com certeza seria Stephen King, fora que conhecer esse cara seria maravilhoso. A quarta pergunta é: um livro que não lerás de novo e por quê? Com certeza, para responder essa pergunta, é O Peso do Pássaro Morto. Eu li esse livro na intenção de trazer vídeo pro canal na época, como eu tô sempre tentando ler o livro nacional, ele ia ser o livro nacional daquele mês. Eu nem lembro em que mês direito foi isso. Mas eu não consegui vir falar dele. Ele conta a história de uma mulher que passou por um trauma enquanto nova, e a vida toda dessa mulher é em torno desse trauma. Ela não consegue viver nada direito porque ela não consegue passar daquele momento, ela não consegue superar aquele momento.
Então é um livro curtinho, eu li ele numa sentada só, mas ele é dolorido do começo ao final. Ele não tem um respiro, e quando ele tem um respiro, esse respiro acaba em tragédia também. Ele só tem dor. É um livro pequenininho que ele dói do começo ao final. E no dia que eu li esse livro ainda, eu li num dia em que teve uma decisão de um julgamento com um assunto parecido com o do livro, e a decisão foi muito ruim. E mais o peso do livro, nossa, foi péssimo o dia que li aquele livro. O livro não é ruim, tá? Não me entendam mal, o livro não é ruim, mas ele é um livro que não tem respiro e quando tem, acaba em desgraça também. Ele não te dá descanso. Eu fico pensando se tem alguma pessoa que passou pela mesma coisa que a personagem passa e lê esse livro, como essa pessoa se sentiria, porque ele não te dá uma mensagem de esperança. Não que a história tenha que te dar isso, não que seja obrigatória a história te dar uma esperança, mas ela não te dá uma luz nenhuma. Então, pra mim ficou como se alguém que tivesse passado por aquilo, lesse aquilo, acabasse vendo que como se nada tivesse esperança. Posso estar errada, posso estar completamente errada, mas foi a sensação que eu tive lendo o livro. Foi um livro que me deixou muito mal, então eu acabei não vindo falar dele no canal, porque eu não tinha nem ideia de como começar a falar sobre ele. Não é como se fosse um livro de terror, sabe? Que se acabar em desgraça tudo bem, porque é meio fantasioso. Não, é história real, que pode acontecer com qualquer pessoa ao seu redor, e só tem coisa ruim. Então esse é um livro que, de novo, não é ruim, é um livro bom, mas é um livro cheio de dor e eu não leria de novo. A quinta pergunta é uma história confusa. Eu não sabia direito que livro colocar aqui, porque eu não me lembro de ter lido alguma história que eu tenha achado tão confusa. O máximo que eu tenha achado um pouquinho confuso talvez seja As Crônicas de Gelo e Fogo, mas não porque a história seja confusa em si, é que esse vai e volta de muitos personagens eu acabo me perdendo, então eu não quis colocar esse. Então eu pensei num livro que me deixou confusa, digamos assim, e aí eu peguei Good Omens, Belas Maldições. A história não é confusa, mas foi um livro que, digamos, me deixou confusa, porque a história dele é boa, ele tem uma boa intenção. Como eu falei, a interação entre o anjo e o demônio são maravilhosas, mas num determinado momento ficou parecendo uma história de criança. Toda aquela coisa legal que teve, aquela coisa que me prendeu no livro, no final pareceu que se resolveu de forma tão boba. Como se você estivesse terminando um filminho de criança, sabe? Que você dá a solução mais simplesinha, uma solução sem muita explicação, sem muito trabalho. Não é um livro adulto, eu acho, mas não é infantil a história. E o final, pra mim, foi infantil. Então, digamos que foi um livro que me deixou confusa. Era um livro que tinha tudo pra me agradar, os dois personagens maravilhosos, mas o final não rolou pra mim. A sexta pergunta é um casal. Eu não sou muito de ler livro de romance e os livros que eu leio, na verdade, eu nem reparo muito se tem casal, e se tem eu nem ligo muito pra eles. Como eu não sou de ler coisas de romance, pra mim essa interação casalzinho acaba ficando secundária e eu me ligo no resto da história. Mas recentemente eu li, falei aqui no canal, da Última Viúva, da Karen Slaughter, e aqui a gente tem um casal, que é a Sarah e o Will. Os dois trabalham na agência de investigação da Geórgia e se tratam de duas pessoas fortes que, na verdade, nem tem tanta interação no livro, eles passam uma maior parte do livro separados, mas a gente tem o comecinho de casal deles e é um casal que eu gostei. Não é aquela coisa do casal onde o cara tem que ficar protegendo a menina porque ela é a donzela em perigo o tempo todo. Não, aqui a Sarah é forte também, ela briga também, ela faz o que precisar também, se defende sozinha. E os dois funcionam muito bem juntos, não fica aquela coisa de um precisar cuidar do outro porque o outro é frágil, que eu acho que é justamente o que eu não gosto muito em romances. Então aqui a gente não tem isso, são duas pessoas fortes juntos, eles têm uma interação muito boa, eles são muito apaixonados um pelo outro, apesar de todas as diferenças que eles têm, são duas pessoas fortes e eu acho que eles funcionaram muito bem. E eu gostei desse casal, então eu escolho a Sarah e o Will para essa pergunta. A sétima pergunta são dois vilões, que você goste ou não. Então eu vou escolher um de cada um que eu goste e um que eu não goste. Primeiro, um que eu goste. Eu tentei fugir de Star Wars, eu queria escolher alguém de Star Wars, mas eu falei, não, vou escolher outra coisa. E aí eu escolhi, então, o Alex, de Laranja Mecânica. Não sei se dá pra falar que ele é um vilão, mas com tudo que ele faz na história, o bonzinho é que ele não é. O Alex é um personagem que ele faz coisas más porque ele gosta e pronto, porque dá prazer pra ele. E o livro é sobre ele, a gente quer acompanhar a história dele até o final, a gente fica curioso com o que vai acontecer. E em determinados momentos, apesar de tudo, até dá uma dosinha dele. Então acho que dá pra escolher como um vilão que eu gosto. Eu queria mesmo era escolher um Darth Vader, queria escolher um Darth Vader, mas eu não li nada que tenha o Darth Vader no último ano. Então
Alex. Mas meu vilão favorito é o Darth Vader. E aí depois um vilão que eu não gostei. E aí eu vou de Cersei Lannister. Não sei se dos livros que eu li nos últimos tempos tem alguém mais detestável do que essa mulher. Nossa, tudo acontece por causa dela, porque essa mulher é insuportável. Nos livros, com certeza, aí você vai ver a série e aquela atriz fez muito bem, uma pessoa muito insuportável, então me fez pegar mais ranço ainda da Cersei. Então, ela com certeza é uma vilã que eu não gosto, que eu detesto e eu não vejo a hora dela se dar mal. Na oitava pergunta, um personagem que matarias. E arriscando um pouquinho o hate, uma das coisas que veio na minha cabeça foi com certeza o Edward de Crepúsculo. Cara, que macho chato. Dá uma vontadezinha então de matar o Edward, mas não vai ser o escolhido da lista, vai ser de novo a Cersei. Não tem jeito, quando ela não fez alguma coisa para que as coisas dessem errado na história, ela corrompeu alguém para que as coisas dessem errado na história. Se ela não existisse, metade das tragédias do primeiro livro, por exemplo, não ia acontecer, não ia ter livro também, mas as tragédias não iam acontecer. Então, ela é um personagem que eu mataria. A nona pergunta, se você pudesse viver em um livro, qual seria? Posso falar Star Wars? Vamos falar outra coisa então. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa leitura não é recente, eu tenho os 5 livros aqui. É um livro que eu tenho certeza que eu preciso reler porque eu esqueci muita coisa assim. Mas essa ideia de você viajar por vários planetas eu acho muito legal. Conhecer outros mundos, a aventura. Por isso eu falo que seria um livro na qual eu gostaria de viver. Mas eu não gostaria de passar por tudo que o Arthur passa aqui de jeito nenhum. Pode ser essa regra de mundo aqui, mas sem esses problemas. A 10ª pergunta é qual o menor e maior livro da sua estante em números de páginas. E o menor livro da minha estante é Aura, do Carlos Fuentes. Ele tem 80 páginas. Ele é um pocket, então ele é bem pequenininho. Quando eu ouvi falar desse livro, eu ouvi que era uma história de terror e fantasma muito boa e assustadora e foi uma pequenininha decepção, digamos assim. Se fosse um livro em tamanho normal e com a fonte menor, porque a fonte desse livro é bem grandona, ia dar ainda menos páginas, mas mesmo assim eu não consegui ler de uma vez só, eu parei e fui ler no dia seguinte porque eu achei ele bem chato, na verdade. Eu tinha grandes expectativas para ler na época, porque eu ouvi falar muito bem, mas para mim não rolou, mas é o menor livro da minha estante. O maior livro da minha estante, ele é dividido em 3 tomos, então ele acaba sendo 3 livros separados, mas ele é considerado um livro só. Então, como o maior livro da minha estante, o meu xodozinho, Os Miseráveis, nos seus 3 tomos. Essa edição de 1980 e qualquer coisinha, que eu cheguei a comentar, que meu avô me deu, que eu tenho um super apego emocional. Acho que esse livro, se ele fosse novinho, acho que eu colocaria fácil ele como capa mais bonita da minha estante, porque eu acho não só ela linda, como eu tenho um apego emocional muito grande nesses livros aqui. Eu falo também que é um livro só porque a contagem de página dele não para. Então, quando você chega no final do primeiro livro e vai pro segundo, não começa da página 1. Ele continua na página seguinte do que acabou o primeiro livro. Então, no total, os 3 tomos eles têm 1488 páginas, o que faz dele o maior livro da minha estante. Um comentário meio fora do assunto, nunca faça isso em livros antigos, eu não consigo mais tirar. Como eu falei, eu considero como um livro só, tá separado em 3 tomos, mas como eu falei, até a contagem de páginas continua. Mas se você quer um livro só, um livro inteiro, que seja o maior livro da minha estante, então, A Dança da Morte. Esse livro aqui é o próximo do projeto Stephen King, é o próximo que vai ter vídeo aqui no canal, eu estou lendo, e se for volume único, ele é o maior livro da minha estante. Então é isso, essa foi a primeira tag do canal, gostei de gravar, pretendo trazer mais pro canal também, e eu espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, comenta pra gente poder conversar e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!